Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 9. Esta é uma longa narrativa que relata a viagem do apóstolo Paulo para Roma. E nesta narrativa nós temos muitas lições preciosíssimas para a nossa vida nesta noite. Então peço que você acompanhe essa leitura com muita atenção, após o que peço que você continue com a sua Bíblia aberta, para nós considerarmos juntos esta passagem. Atos 27, a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu,
não reconheceram a terra, mas avistaram enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Prossiga comigo um pouco mais. Capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida, é o tema que eu quero tratar com vocês nesta noite. Amados, via de regra, nós decidimos o destino da nossa viagem, mas nós não conseguimos definir a forma como chegamos nesse destino. Fazemos planos, mas o propósito de Deus pode mudar. Nossa vontade pode ser frustrada, o plano de Deus jamais. Deus havia dito para Paulo, quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23:11, coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, no começo da carta e no final da carta, ele compartilha com a igreja o seu propósito de ir a Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. Entretanto, quando ele viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. A nossa vida, às vezes, é comparada a uma viagem. John Bunyan colocou isso de uma maneira belíssima no grande clássico da literatura cristã, O Peregrino. Na literatura secular, também isto é representado, por exemplo, pela obra de Homero, o livro Odisseia, quando ele retrata a jornada da vida como uma viagem. Mas preste bem atenção nisso. Muitas vezes você planeja algo e o que você planejou não vai acontecer do jeito que você planejou. Paulo queria chegar em Roma como um grande missionário e dali ser enviado à Espanha. E ele chega em Roma depois de um naufrágio, preso, algemado. O plano de Paulo teve que ser mudado, mas o plano de Deus permaneceu rigorosamente inalterado para o louvor da sua glória. A grande questão é quais são as lições que nós podemos aprender nas tempestades da vida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas lições. Em primeiro lugar, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização que Deus coloca ao longo da nossa jornada.
Se não, vejamos. Confira em primeiro lugar aí comigo o versículo de número 10 do capítulo 27. Paulo disse o seguinte: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. É uma advertência. Paulo sabia que no inverno não se navegava com segurança. Aquele navio tinha 276 pessoas. Aquele navio transportava trigo. Aquele navio não deveria ter zarpado. Paulo diz: não vamos fazer isso, não é seguro, não é sensato. Fé não é incompatível com bom senso. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. E Paulo entendia que não era oportuno zarpar. A advertência foi dada. Agora, se nós não lermos as placas que Deus coloca ao longo do nosso caminho, nós poderemos fazer viagens desastrosas. Deus coloca placas, outdoors, por exemplo. Imagine comigo um filho que chega em casa, semana após semana, 3 horas da madrugada, e os pais não sabem onde ele esteve, o que é que ele estava fazendo. Isso é uma placa, isso é um sinal, isso é uma luz vermelha, isso é um alerta. Se não se observar essas placas, é perigo à vista. Segunda coisa, o descrédito. Olha o verso 11 comigo. Mas o centurião, que coordenava aí 100 soldados, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meus amados irmãos, querem ter uma viagem segura? Obedeçam às orientações que emanam da palavra de Deus. Escute os conselhos daqueles que conhecem a Deus e andam com Deus. Quando você tapa os seus ouvidos aos conselhos, às advertências, às orientações, quando você acha que o que Deus está falando não é bem assim, então você corre seríssimos riscos por não dar crédito à palavra de Deus. Eu fico imaginando hoje quantos jovens que choram porque não escutaram o conselho de pai e mãe lá atrás, no namoro, no relacionamento, e depois complicaram a vida porque não ouviram as advertências. Terceiro, olha comigo o versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. O princípio aqui é o seguinte: a voz da maioria não é a voz de Deus. Tem muita gente que não quer escutar os conselhos de Deus, porque a maioria não está escutando. Ele quer seguir a voz da maioria. Ele quer fazer o que é popular. Ele quer fazer o que é produto de uma pesquisa de opinião pública. Não, a maioria pensa assim. Bom, se a maioria pensa assim é porque é certo. Errado. Nem sempre a maioria está com a razão. Aqui não estava. Quer um exemplo bíblico disso? Pega a história do Sansão. Sansão começou a namorar uma moça, contrariando a vontade do seu pai. Sansão, ao ir para a casa da moça, quebra um pacto com Deus do nazireado, tocando em cadáver, na caveira de um leão morto. Sansão, na festa de casamento, diz a Bíblia lá em Juízes, que ele deu uma festa, e o contexto ali é porque era o costume dos moços da época, e o contexto mostra que a festa era regada a bebida forte, o que um nazireu não podia beber. Ele não teve peito para dizer: a minha festa é diferente, eu sou diferente, a minha cultura é diferente, os meus princípios são diferentes, e eu não vou seguir a opinião da maioria. E a vida dele caminhou de abismo em abismo, até ser motivo de vexame e opróbrio num templo pagão. Mas mais, queridos, olhem comigo por gentileza, uma frase que eu aprendi da minha querida mãe. Minha mãe era uma mulher que não tinha escolaridade, mas tinha sabedoria. E ela me dizia assim sempre: meu filho, quem não escuta conselhos, escuta coitado. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos dar uma olhadinha nisso?
Olha comigo aí, no versículo 13, a aparente segurança. Está escrito o seguinte: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Chegou um momento, no começo da viagem, que eles devem ter pensado assim: está vendo, esse Paulo sabe de nada, talvez conheça um pouco de Bíblia, mas de navegação não entende não. Olha que viagem tranquila, olha que mar calmo, olha que viagem segura. Meus irmãos, às vezes a vida de desobediência pode, num dado momento, talvez no começo, mostrar para a pessoa: não tem perigo não, tem consequência não, vai dar tudo certo, não tem problema não. Olha que calma, olha que segurança, olha que serenidade. Mas veja em seguida que a aparente segurança se transforma em perigo no versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eroquilão. A crise chega, o tufão chega, a tempestade vem, a vida se transtorna, fica de ponta cabeça, porque quando você planta, você colhe. Quando você desobedece, transgride um princípio, você vai sofrer a consequência. A crise vai chegar, o drama chegará, a tempestade vai se abater, o tufão vai entrar e a sua vida vai ficar rodopiando pelo vendaval da vida. Mas tem mais. Olha o sentimento de impotência deles no versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Em outras palavras, o navio era arrastado para lá e para cá. Não adianta ficar com o leme na mão. O navio não obedece mais comando. Você quer ir para a direita e vai para a esquerda. Você quer avançar e recua. E o que eles fizeram? Largaram o leme, largaram para lá. Não adianta mais. Perderam o controle. Quando se não lê as placas, quando não se observa os conselhos, quando não se lê aquilo que Deus coloca como aviso ao longo do caminho, chega um momento em que a pessoa perde o controle. Perde o controle da vida, perde o controle do casamento, perde o controle da família, perde o controle das emoções, perde o controle da vida financeira, perde o controle. Mas tem mais. Olha aí comigo o prejuízo, versículos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A ideia aqui é o seguinte: a armação do navio eram os móveis, as mesas, as cadeiras, aquilo que estava ali dentro para servir e ser útil para eles. Aquilo ali na hora da crise, na hora da tempestade, na hora que o navio estava sem rumo, à deriva, já não servia mais, era um estorvo. Eles estão jogando para fora, para dentro do mar, as mesas, as cadeiras, as prateleiras, tudo aquilo que era útil para eles, agora não é útil mais. Prejuízo. Quando você não lê as placas de sinalização ao longo da estrada, quando você não observa as advertências de Deus, não só há angústia na alma, não só há prejuízo emocional, moral e espiritual, mas há também, inclusive, prejuízos financeiros. Mas tem mais. Olha comigo, por favor, o versículo 20. A desesperança total, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Imagine você alguns dias, pensa num cenário desse, você está dentro de um mar, e você só vê escuridão, não tem sol, não tem lua, não tem estrelas, escuridão plena, breu, há alguns dias, o navio jogado de um lado para o outro ao sabor do vendaval, surrado pelas ondas, fustigado pelo vendaval. O texto nos informa que chegou um momento que caiu sobre nós grande tempestade e dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ao longo desses dias, nós vamos sair dessa, vai melhorar o tempo, nós vamos sair dessa, nós vamos sair com vida. Chegou um momento, diz, acabou, ninguém mais espera nada, a morte mostra a carranca, a crise é medonha, não tem mais qualquer esperança de salvamento. É o fundo do poço, é o fim da linha. É quando você diz, acabou mesmo, eu não tenho controle do navio, eu não tenho controle do tempo, eu não tenho controle da minha vida mais.
acabou a esperança. Sabe por quê? Porque não se leu as placas de advertência ao longo do caminho. Eu quero encorajar você que está aqui hoje, você que está nos assistindo. Deus está colocando placas ao longo do seu caminho. Fazer uma viagem sem observar essas placas é fazer uma viagem rumo ao desastre. Mas eu quero trazer agora uma segunda lição do texto. Nas tempestades da vida, nós precisamos olhar para Deus, em vez de olhar para as circunstâncias desesperadoras, e nos levantarmos como encorajadores. A situação é medonha, a solução não está na mão mais dos homens, dos marinheiros, do comandante, do piloto, dos soldados, dos tripulantes, não. Mas quando você chega no fim da linha, no fundo do poço, com Deus, ainda tem esperança. Então vamos ver isso. Primeiro, na tempestade, encoraja as pessoas e encaminha as pessoas para a vida. Olha o verso 21 e 22 comigo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo está dizendo, está puxando a orelha deles. Está dizendo, olha, se vocês tivessem me escutado, esse problema não teria acontecido. Via de regra, meus irmãos, tem muitas tempestades que nós as atraímos para nós mesmos. Elas não teriam acontecido na nossa vida. Nós as provocamos. É isso que Paulo está pontuando aqui. Mas olha, por gentileza, também o que vai dizer no verso 22, porque agora ele traz a esperança. Olha a conjunção adversativa do verso 22. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então, qual o princípio aqui? Quando a crise chega, em vez de você ficar dizendo, está bem aí, ó, bem feito, eu avisei, agora aguenta, agora suporta a crise, agora não tem mais jeito não, e bota mais peso ainda, você não está ajudando agora não. Você exortou, ok, mas agora, gente, bom ânimo. Na crise não é hora de você ficar encontrando culpado, na crise é hora de você apontar soluções. Apontar soluções. Tem problema dentro de casa? Tem problema. Tem luta? Tem luta. Não é difícil, o culpado é o marido, não o culpado é a esposa, não o culpado é o filho, não o culpado é esse, não o culpado é aquele, e começa a buscar culpado. É hora de você agora mostrar uma saída, mostrar uma solução, levantar o ânimo das pessoas, tirar os olhos das pessoas das circunstâncias e colocar os olhos das pessoas em Deus. Tem bom ânimo. Mas notem mais. Na tempestade nós precisamos abandonar o medo. Quando Paulo diz no verso 22, ele diz, mas agora vos aconselho bom ânimo. O bom ânimo é o oposto do pânico, do desespero, do medo. Irmãos, o medo não ajuda a resolver o problema. O medo paralisa você. O medo amortece o seu coração. O medo fragiliza você para agir. O medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. Diz Paulo, Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, porque onde a fé entra, o medo tem que ir embora. Eu sei que você pode estar enfrentando um problema que humanamente não tem saída, não tem solução, mas se você tiver bom ânimo, se você olhar para Deus, há esperança, há saída, há solução. Terceiro, na tempestade, abra os olhos para você ver as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus. Olha o verso 23 comigo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então veja que Paulo sabe quem é. Paulo sabe de quem é. Ele é de Deus, e Deus tem zelo por aquilo que é dele, e ele sabe a que ele serve, eu sirvo a Deus,
E ele é um homem que é prudente. Não é prudente zarpar e embarcar e viajar, mas ao mesmo tempo é um homem que crê no sobrenatural. É um homem que é regido pelo entendimento e pela razão, mas um homem que tem a agenda aberta para a ação sobrenatural de Deus. Nesta noite, quando toda a esperança se dissipou, quando o homem chegou no fim da linha, no fundo do poço, não tem mais solução humana, não tem mais resposta humana, Deus envia um anjo. Tem tempestade sim, mas tem anjo de Deus também. Tem fornalha? Tem sim, mas tem o quarto homem também. Tem cova dos leões? Tem sim, mas tem também a presença de Deus tapando a boca dos leões. Tem crise na vida? Tem sim, mas tem a presença de Deus conosco para nos dar ânimo, para nos fortalecer e para nos livrar. Quarto lugar, na tempestade, irmãos, é hora de nós lançarmos as âncoras. Veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Bom, embora esse texto é uma narrativa de uma viagem não fictícia, mas real, as aplicações que estamos fazendo nesta noite não é para o campo da navegação. As aplicações que estamos fazendo nesta noite é no campo espiritual. Então, eu gostaria de identificar no texto as 4 âncoras que devem ser lançadas. Que âncoras poderiam ser essas? Em primeiro lugar, veja comigo o verso 25, a âncora da fé. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Eu confio em Deus, isso é fé. Fé é quando você sabe que o que Deus falou, Ele vai cumprir. O anjo apareceu e disse: Paulo, Deus entregou toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. A sentença de morte já estava lavrada, a esperança de salvamento, enfim, se dissipou. Mas quando Deus entra na história, quando Deus entra com a sua providência, quando Deus entra com a sua ação, mesmo quando há um diagnóstico irremediável, Deus reverte o diagnóstico. Deus vira a mesa, e Ele crê nisso. Nós precisamos crer, irmãos, que algumas tempestades podem vir para nos levar a um nível de experiência mais profundo com Deus. Deixa eu lhes dar uma ilustração disso. Alguns aqui possivelmente devem conhecer a missionária Edmé Williams, uma mulher de Deus que tem um trabalho social há muitos anos no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Ela tinha lá em cima um barracão de tábua, onde acolhia crianças, assistia famílias carentes, desassistidas, e um dia de madrugada, uma forte tempestade caiu na região, e o telefone tocou na casa dela, chamando-a com urgência para ir ao local, porque aquele barracão tinha desabado. E ela chega lá, a imprensa está lá. E o único imóvel que colapsou com a tempestade foi o barracão daquela missão evangélica. Nenhum mais. E os repórteres começaram a prensá-la, botá-la contra a parede. Mas e o seu Deus? Você não serve a Deus? Você aqui não estava a serviço de Deus? Por que só esse barraco caiu? Cadê sua fé? Cadê seu Deus? Por que ele não agiu? Por um momento ela se sentiu acuada. Quando de repente Deus ministrou o coração dela, e ela disse o seguinte: na verdade, Deus não queria mais aqui um barracão, por isso que ele caiu. Deus quer aqui um prédio, e é o que nós vamos fazer daqui para frente. E de fato fez. Tem hora que Deus derruba o seu barraco para você construir algo mais sólido na sua vida. A tempestade não vem para destruir você, vem para dar uma experiência mais profunda a você com Deus. Segunda âncora, a âncora da adoração. Olha comigo o verso 35.
Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Pense nisso, tem 14 dias que esse pessoal não come, não bebe nada. E Paulo então pega aquele pão, no auge da tempestade, e dá graças. Você e eu estamos acostumados a pensar que dar graças é depois da tempestade. É quando a tempestade acabou. É quando a bonança chegou. É quando a solução já aconteceu. E quando você lê a sua Bíblia, você percebe que você dá graças, não porque a vitória já chegou, mas para a vitória chegar. Não porque a tempestade já foi embora, mas para que a tempestade se dissipe. Meu irmão, se você está enfrentando uma crise hoje, comece a dar graças a Deus, comece a adorar a Deus, comece a elevar o seu pensamento a Deus, e Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus que está no controle da nossa vida, do tempo, do mar, do vento, da tempestade, de tudo que acontece à nossa volta. Ele é o Senhor, e Ele é digno de adoração. Terceira âncora, olha comigo o versículo 29, a âncora da oração. Está escrito assim: e oravam para que rompesse o dia. Eu não sei o que você pensa, mas das orações registradas na Bíblia, para mim esta é a mais óbvia de todas. Porque na verdade, se você orar, o dia amanhece. Se você não orar, o dia amanhece do mesmo jeito. Mas por que eles oraram para o dia romper? O que está por trás disso? Não foi uma oração óbvia, não. Na verdade, não foi uma oração óbvia, não. Eles estão há 14 dias sem comer. Eles estão vários dias sem saber se é de dia ou de noite. A esperança de salvamento dissipou-se por completo. Aí Paulo comunica a eles que um anjo de Deus esteve dentro daquele navio. Um mensageiro de Deus trazendo uma notícia: ninguém vai morrer. O navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Para que eles não morressem, a coisa necessária para eles, naquela conjuntura, porque tudo já estava sendo jogado fora do navio, era que eles encontrassem terra e pudessem ancorar aquele navio. E eles oram a Deus para que o dia amanheça, para que chegue luz, para que o sol brote, para que eles divisem um horizonte, para que eles avistem alguma terra, para que eles encontrem alguma solução. Tem hora que a noite da nossa alma é tão escura que você, chorando e gemendo, diz: meu Deus, eu não aguento mais, traga luz, Senhor, às minhas trevas. Agora olhe comigo o resultado da oração, feita no verso 29, está aí a resposta no verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Em outras palavras, eles oraram para o dia amanhecer, e quando o dia amanheceu, amanheceu também a solução do problema. Bendito seja Deus. Deus responde orações. Lança essa âncora nas tempestades da sua vida. Mas a última, a quarta âncora que eles lançaram, queridos, é a âncora da certeza. Olha comigo o verso 26. Quando está escrito assim, Paulo orientando aquelas pessoas do navio: pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo tinha convicção disso. Não era possível, não era necessário. Quando eles chegaram na ilha de Malta, aquilo não foi um acidente de percurso. Aquilo foi uma agenda de Deus. Uma agenda de Deus. Mas deixa eu pensar com você mais um pouco. Nas tempestades da vida, em terceiro lugar, precisamos nos distinguir dos demais. E aí eles, diz a Bíblia, que então
Ao encontrar o mar, o navio foi encalhado ali, o navio se arrebentou todo, e alguns se salvaram nadando, outros se salvaram em tábuas, outros se salvaram em destroços, e eles chegaram na ilha de Malta. Quando chegam na ilha de Malta, o que está acontecendo? Os bárbaros que não falavam grego, porque estava chovendo e fazendo frio, imagine que se está fazendo frio e era inverno, a água devia estar geladíssima, a chuva cai geladíssima, eles estão transidos de frio e molhados, e os bárbaros montam uma grande fogueira para aquecê-los, E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que você, meu irmão, precisa, nos invernos da sua alma, procurar aqueles ambientes mais quentinhos para você se aconchegar. É na presença de Deus, é no calor do Espírito Santo de Deus, onde você possa se aquecer, onde você possa se juntar em lugares e com pessoas que possam aquecer a sua vida. Mas em segundo lugar, você precisa se distinguir dos demais para manter este fogo aceso. Note que todas as pessoas que estavam ali, 276 do navio, segundo o versículo 2 do capítulo 28, só Paulo foi catar graveto para manter a fogueira acesa. Eu não sei quanto a você, mas eu vim hoje aqui para catar os meus gravetos, para que esse calor não vá embora, para que este fogo não apague. Nós precisamos catar os nossos gravetos, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, elogiando o seu cônjuge, tratando os seus filhos com carinho e respeito, cultivando relacionamentos saudáveis. Cate os seus gravetos, mantenha essa chama acesa. Mas você percebe outra coisa, diz Lucas aqui no texto, que quando Paulo joga aquele punhado de gravetos no fogo, no meio dos gravetos estava uma víbora, enrolada ali, naqueles galhos secos. E quando Paulo joga os gravetos, a víbora sai do fogo e prende na mão do Paulo. Pense comigo que aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, foi morder logo na mão do Paulo. E diz o texto que os bárbaros falaram imediatamente uns para os outros: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Preste bem atenção, que nesse momento, as pessoas estão tentando relembrar Paulo do seu passado, porque Paulo era um assassino mesmo. Você pode ler isso em Atos 9, 21. Ele exterminou muitos crentes em Jerusalém, exterminou. Está escrito em Atos 26, 9 e 10, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, enquanto esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Muitas vezes as pessoas querem jogar na nossa cara o nosso passado. O diabo quer jogar na nossa cara os nossos erros do passado, mas o nosso passado já foi coberto com o sangue do Cordeiro. O nosso passado já está limpo e purificado, louvado seja Deus. Agora Paulo pode dizer: eu não sou assassino, eu sou de Deus, e eu sirvo a Deus. Se o diabo tentar jogar na sua cara o seu passado, é hora de você dizer: o meu passado já está lavado no sangue do Cordeiro, e lembrá-lo do futuro dele, que está condenado às chamas do lago de fogo. O que Paulo fez, amados irmãos, foi jogar aquele réptil no fogo, diz a Escritura. Mas aqui eu quero concluir com a última lição do texto, que nas tempestades da vida nós precisamos estar firmados nas preciosas promessas de Deus. E eu quero levantar aqui 4 promessas para o nosso enlevo espiritual. Primeira promessa, por favor, confira comigo.
Deus pode levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Versículo 2. Os bárbaros eram desconhecidos, os bárbaros não falavam o grego, mas os bárbaros trataram a todos com urbanidade, com humanidade, com generosidade. O que significa isso? Irmãos, quantos de nós já fomos abençoados por pessoas que não nos conheciam? Deus levantou gente que não é seu parente, não era do círculo da sua amizade, que na hora da sua crise mais agônica, se levantou para socorrer você, para ajudar você. Todos nós aqui com certeza tem um exemplo de vida para dar nessa direção. Como Deus cuida da gente, levantando gente que você nunca viu, talvez que você nem vai ver, que de longe abençoa você, cuida de você, se preocupa com você. Isso é a providência de Deus. Segunda promessa, veja comigo. Deus é poderoso para proteger você de todo o mal. Olha o verso 6 do capítulo 28. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. O que está acontecendo é o seguinte, não é que a víbora não era inofensiva, não. Não é que o problema fosse fictício, não, o problema era real. Talvez aqueles bárbaros nunca tinham visto alguém ser picado por aquele tipo de víbora e que permanecesse vivo. A ideia era de um inchaço imediato e a pessoa cair e morrer. Mas o que houve ali foi uma cura. Paulo foi curado por Deus para ser imediatamente instrumento de cura na vida do pai, do prefeito e dos outros enfermos da ilha. Deus usa você para abençoar outras pessoas, mas Deus age abençoadoramente na sua vida. De quantos livramentos Deus nos tem dado, irmãos? Nós estamos vivendo dentro de uma pandemia. Mais de 126 mil brasileiros já perderam uma vida nessa pandemia, ou de Covid ou com Covid, não importa essa estatística. O certo é que as pessoas sucumbiram à enfermidade. Você e eu estamos aqui, e muita gente melhor do que você e eu já partiu. Se você e eu estamos vivos, só o fato de estarmos vivos é um milagre do cuidado de Deus, da providência de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, terceira promessa. As pessoas que rotularam você terão de mudar de parecer a seu respeito. Vejam vocês que a acusação foi clara, é um assassino. Tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Ele não caiu, não inchou, não morreu, mudar de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem assassino, nem um Deus, ele é um servo do Deus vivo. Mas tiveram que mudar de opinião a respeito de Paulo. E eu vou dizer algo para você hoje aqui, cuide da sua piedade, Deus cuidará da sua reputação. Seu papel não é se defender, seu papel é andar com Deus. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus. O que fizeram com Jó, lembram disso? Os amigos de Jó acusaram Jó de ladrão. Os amigos de Jó acusaram Jó de adúltero. Os amigos de Jó acusaram Jó de louco. Os amigos de Jó acusaram Jó de ter roubado dos órfãos e das viúvas. E chegou o momento em que Deus disse para esses críticos de Jó: vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para que aquele homem ore por vocês, e quando aquele homem orar por vocês, eu vou restaurar a vida de vocês. E aqueles críticos de Jó tiveram que voltar a Jó e mudar de opinião a seu respeito. Se você andar com Deus, Deus vai defender você, Deus vai honrar você. Mas em último lugar, e eu termino aqui, quarta promessa: a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Quando você lê esse relato,
você começa a entender que não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Aqueles pagãos bárbaros, que não tinham a língua universal falada da época, o grego, à margem do Evangelho, sem a esperança do Evangelho, com gente não só doente fisicamente, mas mergulhada nas densas trevas da escuridão do pecado, recebem nessa ilha um missionário, um mensageiro de Deus, que vai orar pelos enfermos e que vai levar a eles a esperança do Evangelho. Paulo, que estava sendo levado como um prisioneiro, agora recebe deles todas as coisas necessárias para uma viagem tranquila e segura dali para frente. Então, não fique desesperado se os seus planos foram frustrados, se o que você planejou não está acontecendo rigorosamente como você planejou. Entenda isso, muitas vezes Deus vem na tempestade e transforma o território do seu naufrágio na terra da sua grande oportunidade. Deus reverte a situação. Meus amados, que Deus nos ajude a olhar para a vida e para as tempestades da vida com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus, e descansar o nosso coração. Eu posso não estar no controle, mas Deus continua no controle.